Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram o caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Olá! Uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. Temos recebido muitas manifestações, muitas pessoas que assistem o programa, depois, quando o programa é repetido, dão notícias do nosso programa e nós ficamos muito felizes com isto. Hoje, em nosso programa, vamos falar do lançamento de um livro de nossa autoria mediúnica. Ele é o Caminho. Trata-se do primeiro livro do Espírito Alexandre de Jesus, por nosso intermédio. Este livro é da editora Didier, de Votuporanga. Alexandre de Jesus é um dos espíritos que, primeiro, quando começamos, ele se manifestou e continua a se manifestar por nosso intermédio periodicamente. Ele já escreveu diversas mensagens e neste livro, Ele é o Caminho, ele vem contar diversas histórias. É um livro muito interessante de contos, um livro de contos sobre Jesus. É um livro de contos muito interessante para culto do Evangelho, para ilustrar palestras, para a nossa própria meditação. Ele fala aqui a respeito a pergunta de João, a parábola da pérola, Lázaro, a figueira seca, os filhos do Calvário, no tanque de Betesda, o Tabor e o Calvário, a mulher cananeia, a tristeza de Levi, Anã, o leproso, enfim, são diversas páginas, diversos capítulos, versando sobre os contatos de Jesus com o povo, com a multidão e com as pessoas quando ele esteve na terra pregando a Boa Nova. Alexandre de Jesus, a primeira mensagem que ele escreveu por nosso intermédio, inclusive esta página foi inserida pelo próprio Chico Xavier no livro Fé, de nossa coautoria mediúnica. O primeiro livro que nós tivemos oportunidade de publicar em parceria com Chico Xavier pela editora Ideal de São Paulo foi em 1984. Em 1984, a convite de Chico Xavier, nós publicamos o nosso primeiro livro em parceria mediúnica. Publicamos 10 livros em regime de parceria mediúnica. E o primeiro deles foi o intitulado Fé. E Chico fez questão que esta mensagem fosse inserida no livro, porque ele achava esta mensagem, como de fato é muito bonita, intitulada Refúgio. E irmão Alexandre de Jesus escreveu por nosso intermédio.
Quando a tempestade ruge, ele é meu norte. Se a noite cai, ele é a minha luz. Quando choro, ele é o meu consolo. Se estou solitário, ele me faz companhia. Quando a ferida sangra, ele é o meu bálsamo. Se caio, ele me levanta. Quando me agito, ele me pacifica. Se desisto da luta, ele é o meu incentivo. Quando odiado, ele me ama. Se me perseguem, ele me oculta do mal e me ensina a perdoar. Quando a melancolia me invade, ele me restaura a esperança. Se me falta o pão, ele me alimenta. Quando o frio me regela, ele me alberga em seu peito. Se estou feliz, ele é a minha alegria. Por onde vou, eu o vejo. Onde estou, eu o sinto. Jesus, o meu doce e terno refúgio de paz. Alexandre de Jesus. Alexandre de Jesus é um espírito, é um dos personagens do livro de autoria de irmão José, Tecla, a primeira mártir do cristianismo. Alexandre de Jesus também foi um dos mártires do cristianismo. E como nós dissemos nesta obra, ele comenta várias passagens do Evangelho, transforma várias passagens do Evangelho em contos. Por exemplo, como aqui no capítulo 23, estamos aqui abrindo o livro, entre aspas, ao acaso, No capítulo 23, ele escreve o Tabor e o Calvário. Nós sabemos que o Tabor é o Monte da Transfiguração e o Calvário, o Monte da Crucificação. São dois montes, principais, dos principais, que estão lá em o Novo Testamento. E Alexandre de Jesus escreve: quando Jesus e os 3 apóstolos que o haviam acompanhado ao Monte da Transfiguração, quer dizer, ao Tabor, estavam quase completando a sua descida, ele lhes disse em tom profético. Então Jesus disse aos 3, a Pedro, a João e a Tiago, que haviam acompanhado ele ao Tabor, onde ocorrera o fenômeno da transfiguração. Eles estavam quase terminando de descer o monte, quando Jesus fala: é fácil estarmos juntos nos momentos de júbilo espiritual. Difícil é nos mantermos ligados nos instantes do testemunho da fé. Quando as dificuldades se multiplicam, raros são aqueles que perseveram ao lado dos amigos e se dispõem a auxiliá-los. Então vejamos que Jesus estava falando profeticamente, Falando sobre aquele júbilo espiritual acontecido naquele momento, ali no Tabor, o momento da transfiguração, quando os espíritos de Elias e de Moisés se materializam ao lado dele, ao lado do Cristo, mas ele estava se referindo aqui também profeticamente ao momento do Calvário, que não estava distante. E ele prossegue: Senhor, nós nunca te abandonaremos, disse Tiago, compreendendo-lhe a advertência. Estaremos sempre contigo, como estivemos até agora. Sim, mestre, não te preocupes,
emendou João, oferecendo-lhe o próprio braço, em demonstração de carinho. Jamais consentiremos que os homens façam algum mal a ti. Não hesitarei, se for o caso, em ser preso ou morrer em teu lugar, mestre. Tu sabes o quanto eu te amo, falou Pedro, limpando discretas lágrimas nos olhos. Então os três, naquele momento, não é? Estavam ali com palavras prontos para defender o mestre, né? Se possível até substituí-lo na hora do testemunho mais difícil, no momento do sacrifício, né? Poucos meses, no entanto, se passaram do episódio inesquecível do Tabor. Encontrando em Judas o instrumento ideal, as trevas, por fim, lograram opor-se à luz que Jesus viera acender no mundo. A debandada entre os 11 foi geral, nenhum com coragem suficiente para defendê-lo no Sinédrio, ou pelo menos para tramar a sua libertação. Ironicamente, o único que lhe pleiteou a liberdade foi o próprio Judas, que à última hora intentou desfazer o negócio escuso e, por não consegui-lo, enforcou-se, tomado de desespero e arrependimento. E Alexandre de Jesus prossegue. Por onde, no entanto, andariam Pedro, Tiago e João, os mais íntimos do Senhor? Pedro, ao ser reconhecido por uma das criadas do sumo sacerdote Caifás, negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. Por 3 vezes ele haveria de alegar desconhecimento daquele junto ao qual empenhara o seu coração. Nós vamos fazer uma pausa e no segundo bloco nós voltamos com esse conto maravilhoso.